Malditos sejam! Olá, humanos da Rádio Armazém! Começamos mais um Carnificine aqui na Rádio Armazém, este programa maravilhoso sobre filmes e coisas afim, que vocês acompanham em www.radioarmazém.net toda segunda-feira às 21 horas e depois em outros vários canais, como podcast, como lá no Spotify. E este programa é uma produção, oferecimento do Gárgula Bar, aberto de terça a sábado, das 20 a 1 hora da manhã. Uhul! Que cerveja gelada! Cerveja gelada, e tá bombando a cerveja gelada. Tá, então venham tomar o seu traguito. E tem, além da cerveja, tem a cachacita, tem o esquito, tem o como é que é? A vodquita, o absintito. Tem tudo que é treco aí. É. Tem aguita, tem refrisito. É, a galera agora tem uns que estão intercalando cerveja com água pra não ficar bêbado logo. Tem. Uma mijadeira só, mas tá valendo. Tem banheiro também. E bem descarga, tá? Por favor. Muito bem, a gente continua a nossa saga nos filmes. E hoje a gente vai falar de uma trilogia que é legal e que está sendo reiniciada de certa forma, revivida, alguma coisa, revisitada. Rebutada. É, né? Vão rebutar. Vão rebutar essa trilogia que arrecadou aí em torno de $500 milhão em seus 3 filmes. Que é? Blade, o Caçador de Vampiros. É. Então, Blade, que é um personagem da Marvel, pra quem não sabe, pra quem ainda não sabe, apesar do terceiro filme ter aquela introduçãozinha da Marvel, né, tipo, ia aparecendo várias páginas assim, no logotipo e tal, que nos dois primeiros não tem. Eu acho que não tinham inventado ainda aquilo. É um personagem da Marvel que esses dias até tava de aniversário, o criador, O Gene Colan. E O Gene Colan e o Marv Wolfman. E enfim, é isso. Ele é um personagem dos quadrinhos que ele é um caçador de vampiros. Ele é um meio vampiro, caçador de vampiros. Meio genérico, a gente já falou aquela vez do Vampire Hunter D. Se bem que o Vampire Hunter, o D, ele é um vampiro, né? Ele não era um meio vampiro. Ou ele era um meio vampiro? Eu acho que ele era um vampiro total. É? Será? Meio homem, meio vampiro, um vampiro total. No Castlevania tem isso também, né? O Alucard, assim. Mas tudo bem, a gente não tem problema com essas coisas, com esses clichês aí. É bom falar que o Blade... É que a gente sabe assim, lá no final dos anos 80, início dos anos 90, o filme do Batman do Tim Burton foi responsável por trazer um ponto de vista um pouco mais sério sobre filmes baseados em quadrinhos, em personagens oriundos dos quadrinhos, né? Uma década depois, né, teve o Blade, depois em seguida teve Homem-Aranha e X-Men, que são 3 filmes da Marvel responsáveis por dar um impulso maior para Marvel, né? Primeiro que isso ajudou eles não falirem, né? Porque a Marvel estava bem ruim das pernas e isso ajudou muito eles não falirem. Esses 3 filmes foram bem aceitos em termos de crítica e público, e um dos responsáveis por isso foi o bom recebimento do Blade, né? Não é um dos personagens mais famosos, tipo Blade em relação ao Homem-Aranha, por exemplo, na real, tá lá embaixo. Ninguém conhece. Eu nunca li uma história do Blade nos quadrinhos. Não, eu já conhecia o Blade, mas era um personagem assim, da Marvel. Sim. Só que o filme, como um filme de ação, ele foi bem recebido. Tinha o Wesley Snipes, que era um ator... Ele tinha feito um nome de peso. Era um nome de peso e tal. Ele já tinha feito alguns filmes de ação e tal, e a galera já conhecia ele. Cara, ele é o... Como é que é o nome do não sei o que, Phoenix? Simon Phoenix. Simon diz, você vai voar pela janela. Né? Aquele filme do Demolition Man, que aqui no Brasil recebeu o nome de O Demolidor. As 3 conchas. É com a Sandra Bullock. É legal esse filme. Mas assim, o Wesley... Já vou falar do Wesley Snipes. Mas esse é um dos... em paz, porque ele morreu quando tava na cadeia. Não, não viaja. É verdade, ele foi preso por sonegar imposto e acabou sendo morto na cadeia. Ah, mentira, lenda urbana. Mas assim, o Blade é um dos responsáveis por dar uma base financeira maior pra Marvel
negociar os outros personagens pro cinema, né? Com a Sony e tal. E o que, décadas depois, anos depois, levou a Marvel a criar o próprio estúdio. E agora, como a gente falou, eles estão fazendo um reboot desse personagem. Eles vão fazer um novo filme do Blade, né? Pegaram um cara oscarizado lá, que eu não lembro o nome dele, é Mahershala alguma coisa, É. do ator que ganhou o Oscar pelo Moonlight. É, o cara que foi o Cottonmouth, não é? Não é ele? O Cottonmouth do Luke Cage. Da série do Luke Cage. Eu não vi a série do Luke Acho Cage. que é ele. Todo mundo falou tão mal que não me atraiu. Mas enfim, o Blade tem uma certa relevância e importância dentro do universo da Marvel nos cinemas aí, lá nos primórdios dos investimentos que eles fizeram, levando os personagens dos quadrinhos pro cinema. Cara, eu já ia dizer que era o Michael, não sei o que, Jordan, aquele, mas na verdade esse é o Spawn, né? Não, aquele lá é o Simmons, J.K. Simmons. Não é? Não, J.K. Simmons é outro cara, nossa. É, não sei o que, o Michael Jordan, aquele. Não é Michael Jordan. É, Michael B. Jordan. Michael J. White. Não. Michael J. White é o cara que faz o Spawn. Não, que faz, que eu tô dizendo que vai fazer o novo Spawn. Aquele lá, o novo Spawn é o Jamie Foxx. Jamie Foxx. Jamie Foxx é o cara que vai fazer o novo Spawn. Mas tem um cara que é Michael Jordan, né? O jogador de basquete. Não, um cara que tem o mesmo nome, que até eu vi uma piada com isso, assim. Ah, bom. Tipo, eu vi um tô meme, ligado. assim, que era tipo, Michael não sei o que, Jordan, e aí apareceu o Michael Jordan, e tipo, não é esse cara, é outro. Enfim. Não sei. Mas em relação ao filme do Blade é isso. E o filme fez um relativo sucesso, assim, porque ele custou, principalmente porque ele custou barato. E, tipo, um filme que custou barato e passou de 100 e poucos milhões, foi considerado sucesso e depois ganhou outras sequências. É, legal porque esse lance, né, não tinha tantos filmes de quadrinhos, né, não tinha tantos, ou, né, nem hoje, que é o que domina o cinema, assim. Então apostaram num personagem que, tipo, foda-se, sabe, ninguém conhecia, ninguém dava bola pra se desse certo ou não, muito, assim. A DC em 97 ou 98, não me lembro, fez aquele filme do Batman do George Clooney que foi mal recebido, assim. Mas também, né? Daí, porque era um filme de super-herói que não foi nem um pouco levado a sério. Daí chegou o Blade com um tom mais de filme de ação mesmo, isso chamou a atenção da piazada. E tem todo esse lance também de uma conexão muito forte na temática com o filme de terror, né? Então, Vampiro é um filme... Ele é o quê? Ele é censura de 18 anos? Não, cara, eu acho que é 16. Eu não sei, porque ele tem bastante sangue, né? Tem bastante sangue o filme. Ele não tem nudez e tal, mas ele tem bastante sangue. Depende, essa classificação depende muito da violência explícita, assim, tem sangue. Eu sei porque o lance do sangue é um fator bem forte, assim. E esse é um filme que tem bastante sangue, isso é legal. Enfim, né? A história do Blade, então. O Blade... O diretor, dos atores? Podemos fazer tipo uma sinopse antes? Ele foi dirigido pelo Stephen Norrington, que também já tinha se metido. É mais que eu falei, vamos falar sinopse antes. Ele foi dirigido pelo Agora continua. Fala sinopse. Não, Stephen Norrington. Que ele também se meteu a dirigir outra produção dos quadrinhos, que é o Liga Extraordinária. Liga Extraordinária. Que é depois, né? É depois. Só que a Liga Extraordinária, como um filmezinho assim, Sessão da Tarde, é legal, é divertido. É legalzinho. Mas depois que eu li os quadrinhos, cara, bem diferente. Eles pegaram uns quadrinhos pesados e transformaram numa coisa bem mais light. Né? Mas esse é Stephen Norrington. Mas é legalzinho. E esse cara, ele dirigiu Blade e Liga Extraordinária. Que são 2 filmes legais. Na verdade, ele dirigiu uns 2 outros filmes. O Mundo Fantástico... Não, esse foi personagem. Diretor em A Máquina da Morte, ninguém nunca ouviu falar. Não conheço. Blade, O Último Minuto, ninguém nunca ouviu falar. Não conheço. E A Liga Extraordinária. E ele sumiu, assim, ele meio que se retirou do mundo da sétima arte. Enfim, né, eu acho que no geral. Ele já tinha trabalhado em algumas outras coisas, como efeito, né, cara dos efeitos especiais de Aliens, o Resgate, Hellraiser, Força Sinistra, Banquete no Inferno, Gremlins. Então ele era um cara dos efeitos especiais e dirigiu esses filmes aí, né,
dos 4, assim, os com mais peso. Então, Blade. Primeiro Blade que é massa. Primeiro Blade é muito massa. E o Liga Extraordinária que é legal. Enfim, né? Então vamos para a sinopse do primeiro Blade. Blade é uma arma. É uma arma, não. É uma alma. É uma arma também, ó. É uma arma. Mortal. Blade é uma. Quase que eu falei de novo arma, porque eu tava dizendo. Aqui tá dizendo que é censura 14 anos. 14? É bastante sangue. né? Blade é uma alma torturada, nascido meio homem, meio vampiro. Ele aguça suas mortais habilidades sob a orientação de Whistler, seu mentor, guardião e companheiro na caça de vampiros. Quando o sedento de sangue Senhor dos Imortais, Deacon Frost, declara guerra à raça humana, Blade torna-se a última esperança de sobrevivência da humanidade. E o sedento Senhor dos Imortais, o Deacon Frost, era um vampiro de segundo bosta. escalão, assim. Era um piazão que se revoltou com os mandantes que lá. nem era por sangue, que nem os outros e tal. O negócio, eles queriam transformar a humanidade num banquete, numa indústria de sangue. Enfim, o primeiro Blade, então, a gente tem ali o Wesley Snipes E sua melhor. cagando a pau. Isso é uma coisa legal, assim, também do personagem em geral e disso no cinema. O lance de ser um vampiro negão. Né? Porque não raro. não é um troço, né, que é comum, assim. É raro. E eu achei massa também por isso, tipo, não é tantos filmes que tem, assim, de ação e tal, que é o negão porrador, que sai matando todo mundo, que é o herói, assim. Então isso é massa e funcionou tri bem, cara. O Wesley Snipes tá bem no filme, Peraí, assim. de que ano é a novela Vamp? 94. Tu conhece a novela Vamp? Sim. Que é a Cláudia Hanna e o Sim. Neila Torraca e tal. Segundo aquela novela, os negros não se tornavam vampiros. Sério? Tinha isso? Por causa do sangue deles, que era um sangue diferenciado e tal. Tinha uma coisa assim. Cara, não Tanto que lembro tinha o disso. Tony Tornado, que ele foi mordido e não virou vampiro. Cara, que viagem. Tinha uma coisa assim. Tony Tornado podia ser o Blade. Tony Twister. Tinha uma coisa bizarra assim. Podia ser o Lâmina. ser. Ô, lâmina. Enfim, Wesley Snipes, porradão, cagando os cara a pau e metendo aquela espada dele no bucho dos vampiros, e aí os vampiros se desfazem na hora, assim. Na é tão lâmina. fácil, né? Tu encosta a prata no vampiro, assim, ele já vira cinzas, assim. É a sequência inicial do filme, né? Que É. os vampiros estão numa boate, num subsolo lá. É, isso que eu queria comentar. Essa cena, essa Muito bem passagem inicial do filme é muito boa, cara. Que início de filme massa. É muito massa o início do Blade 1. Vem uma mulher, assim, puxando um cara e tal. Mas onde é que nós vamos? Não, vou fazer uma surpresa, levar num lugar massa. E aí vai entrando num frigorífico, aquele monte de boi morto, fatiado, pendurado, assim. E aí daqui a pouco começa a passar umas outras coisas meio estranhas que não aparece o que é, mas, né, se o cara sabe de imaginar umas pessoas, será, penduradas, assim, dentro de uns sacos. E aí entra numa porta e aí é uma boate. Uma boate enlouquecida, todo mundo fritando lá dentro, assim. E aí, cara, em seguida começa a chover sangue, assim, lá dentro. Aquelas mangueirinhas de incêndio. É, né? os sprinklers. sprinklers. Começa a jorrar sangue lá dentro e aí todo mundo é vampiro e começa a fazer aqueles... né? Que é bem coisa assim de cinema, né? De vampiro tem que fazer tipo gato, cara, assim. isso eu acho meio ruim Eu nesse também. filme, porque até o Wesley Snipes faz umas caras assim, É. pra mostrar os dentinhos. Daí eles ficam fazendo tipo gato, assim, tipo, pra mostrar os dentinhos. Não precisava. E aí todo mundo banhado de sangue, assim, e aí aparece o Blade Com um sorrisinho, ele dá um sorrisinho meio... matando todo mundo, e esse início do filme é muito massa. Tem umas cenas de ação legal, de briga, assim, e tiroteio, e briga de espada, e ele atravessando espada e a galera virando cinzas e tal. E, cara, massa mesmo, muito massa. Tipo, tu vê aquele início do filme, tu já vê,
captura bem a atenção do espectador, assim. Apesar de... Hoje os efeitos especiais são meio datados, né? Porque eles viram umas caveirinhas, assim, meio que se desfazem em cinzas e tal. São meio datados. Mas, cara, ainda vale. Como sequência de ação, ainda vale muito. Cara, mas assim. eu não achei. Eu assisti os 3 de novo essa semana. E não achei, assim. Sente que é meio digitalzinho, assim. Mas eu achei que no 2 é pior até. O 2 eles tentaram No 2 é até dar pior. um passo maior, assim, do que... E é de 98 o primeiro, né? Primeiro 98. Enfim, tá. Esse é o começo, é a história, então, né? O Blade é esse caçador de vampiros. Ele é meio vampiro. A história é que a mãe dele tinha sido mordida por um vampiro. E daí... Enquanto estava grávida. Enquanto estava grávida e tal. Enquanto estava quase dando à luz, assim, na real, né? E aí foi mordida por um vampiro que estava no hospital, sei lá. E morreu e deu à luz ao Blade, que nasceu daí meio vampiro. E é o único Daywalker. É o único cara que é meio vampiro que anda ele, de dia. que ele é tipo... ele tem poderes dos vampiros, mas ele pode andar de dia, não é afetado pela luz do sol e tal. Então ele é super forte. Só que ele tem, por um lado, ele também sente a sede de sangue, que nem os vampiros e tal. Só que ele controla isso com um soro que ele toma lá. E aí ele tem um arsenal todo feito pelo Whistler, que é o velho, que é tipo o pai dele, assim, né? O cara que encontrou ele nas ruas quando ele era criança, ele treinou ele, e eles caçam vampiros. E ele tem todo um mega arsenal de armas, e essa espada dele, e várias coisas, o carro, e um monte de coisa, que ele fica caçando vampiros. A vida dele é isso, é caçar vampiros. É isso aí. Não é só isso, né? Não, depois a história se desdobra. Tem a história do Deacon Frost lá, que se revolta contra os cabeças da organização. Como é que a gente de chamaria, vampiros. assim, né? Os chefes das famílias, porque tem famílias, né? Clãs. Tem clãs de vampiros. E todos eles, puro sangue, né? Nasceram vampiros já e tal. Uma coisa que é interessante é que nesse mundo do Blade, do filme pelo menos, os vampiros envelhecem, né? Eles não ficam pra sempre naquele jeito que eles eram quando foram transformados. É um envelhecimento lento. Muito lento, mas, né? Envelhece. Mas acontece. E aí tem todos os chefes dos clãs e tal, são puros sangues, assim, que eles dizem que nasceram vampiros. E tem esse Deacon Frost, que é um cara que foi transformado em vampiro, mas ele faz parte ali da cabeça, né? De alguma coisa dessa. Ele é um dos chefes também, assim. E aí ele tá tentando decifrar lá uma profecia antiga de um livro de Erebus, acho que era o nome, né, das páginas, como se fosse a Bíblia dos vampiros, assim e tal. E aí na profecia diz que La Magra, que é um deus vampiro, vai voltar no lugar de eu não sei quem e tal. E daí pra fazer essa profecia ele precisava do sangue de todo mundo, dos cabeças dos clãs e do Blade. E aí o filme vai, né, até chegar nesse ponto, assim. E, cara, tem aquele gordão. Lembra naquela cena dos arquivos lá, que eles fritam aquele gordão? É o de barba aquele? Não, aquele gordão que é uma maçaroca gigante de banho, assim, que tá mexendo nos computadores, assim, e aí tem uma bolota de banho, assim, que fala assim, que vai fazer quando estão fritando com aquela lanterna de luz UV, assim. Que foda isso. É legal a hora que o Deacon e os capanga dele pegam cabeça lá dessa organização aí e levam pra beira da praia. Se enchem de protetor solar. Enche de protetor solar, óculos escuros. Leva uns capacetes de moto, assim. Isso. E espera e segura o cara num penhasco. Na praia, na praia. Assim, é. Daí espera o sol nascer. Daí ficam segurando o cara queimando, derretendo. E esse ator é o Udo Kier. Udo Kier. Ele é vilão em muitas coisas, inclusive no Bacurau. Ele tá? Ele me deu um spoiler que eu não precisava. Spoiler? Cara, tá no cartaz do filme. Não, ele não. Ele é o vilão do Bacurau. Ele é o assistente da Pamela Anderson naquele filme que a gente já falou aqui. E ele enfim, já fez muito filme trash de vampiro e coisa assim, já fez vários. Eu sempre acho ele parecido com o cara que fez o primeiro Zódio. Putz, não vou lembrar o nome dele. Não vou lembrar também. Tá, mas enfim, é um baita ator.
E ele é um dos caras do clã que o Deacon Frost mata lá, o piazão Stephen Dorff, interpretado pelo Stephen Dorff, que é outro que também faz as carinhas só pra mostrar o dentinho. No fim do filme tem um duelo final, todos eles... Assim, ao longo do filme tem bastante ação, isso é legal. É um filme de ação É, com esse lance, né, do terror de vampiro, tem bastante sangue, e o Blade surrando um monte de gente, a espada, tem o lance tem um capanga do Deacon Frost em que o Blade arranca o braço várias vezes ao longo do filme, e aí o braço vai renascendo e tal. Tem o lance da espada do Blade, né, que dependendo do jeito que tu pega a espada, o punho da espada, solta um monte de lâmina, assim. sim. E aí tem uma hora que um dos vampiros pega, depois que capturam o Blade, né, o cara pega a espada, assim, tá, e aquilo começa a girar e salta as lâminas e arranca o braço do cara, assim. E eles ficam dando risada, tipo, o cara sem braço, assim, dando risada, pensando, vai demorar 2 semanas pra crescer minha mão de novo. É coisa meio 007, né? Tipo, o cara tem uns gadgets, uns negócios assim. E o Wesley Snipes, ele toda a vida ele praticou artes marciais e tal, e tem algumas cenas do filme que ele mesmo fez, assim. Aquela cena final que ele tá lutando com um monte de cara aparecendo de um lado e do outro. Uhum. É legal. Ele ainda tava no ápice dele, assim. Antes de virar um drogado maluco. Tanto que a Não, produção... isso eu tô dizendo, ele tava porradão, ele tá bombado, Sim. tem a hora que prendem ele, assim, e tal, tipo, né, pra tirar o sangue dele, pra fazer a profecia lá e tal. Ele levou a sério. Cara, ele levou tão a sério esse papel no início, que tanto que agora, quando foram fazer o reboot, ele tava meio que se escalando, assim. Uhum. Pessoal, estou aqui. Aham. Estou vivo, não morri na cadeia por não pagar impostos. Estou vivo. E aí claro, tem no meio disso tem a história da mulher que foi mordida no hospital por um vampiro, quando o Blade tá perseguindo um vampiro lá. E aí ele pega essa mulher pra tentar salvar ela, daí eles descobrem uma cura pro vampirismo de um dia pro outro, assim. E aí essa mulher, é uma doutora hematóloga, é essa a palavra? Hematologista. Hematomas. Enfim, ela estuda sangue, ela é especialista no sangue. E aí ela descobre uma cura pro vampirismo, que o vampirismo não é tipo uma doença, é um vírus e não sei o que e tal. Aí tem as coincidências do cinema. Enfim. Aí a mulher se cura, enfim, vai ajudando ele. E aí ela vai junto com ele no filme e tal. Eles vão lá matar os vampiros e tal. Ele é quase um casal. Daí os capangas do Deacon Frost descobrem lá o esconderijo do Blade e vão lá e matam o amigo dele. Mordem ele pra transformar ele em vampiro. E aí ele pede a pistola do Blade e você mata. Você dá um tiro. Tipo, me dá a arma e vai embora daqui. Aí enquanto o Blade tá indo embora, dá aquele tiro, dá aquele barulho de tiro. Assim. E aí é isso, assim, né? Blade na briga final lá, eles fazem, né, o negócio da profecia. Eles conseguem aprisionar o Blade, tiram o sangue do Blade, usam o sangue dos outros 12 chefes dos clãs pra trazer o tal do La Magra, que é o deus vampiro que vai pegar o corpo do Deacon Frost e vai tomar conta da humanidade toda e tal. E aí vem fica com o zóio preto, né? E aquela cena que vem um monte de esqueleto morcego, sabe? Sai de dentro dos outros e entra nele e tal. Uma coisa meio final de Indiana Jones, assim, que tem aqueles espíritos. Aí eles lutam da espada e tal, o Blade arranca o braço do cara também, e na hora vem um sangue, assim, e se recompõe o braço. O Blade divide ele no meio, assim, ele sai voando e o sangue puxa de volta. Puxa isso. Ali tem o sangue digitalzão. Bem digitalzão. Mas ainda a ideia passa. foi legal. Mas ainda passa. E tem outro tipo de efeito que acontece, que é... Lembra que a mulher descobre que usando aquele negócio lá, um anticoagulante, lá o sangue explodia, o sangue vampiro explodia. E aí injeta nos vampiros e os vampiros explodem, assim. E aí acontece isso, tipo, é uma mistura de maquiagem prática com efeito digital, assim, né? E aí ele joga um monte daquilo no Deacon Frost, lá no La Magra já, e aí explode todo, assim.
E, claro, tem aquela cena clássica também, que é do ultra gordão, gigantesco vampiro, lidando lá com os arquivos digitais e tal. Tipo, nem se mexia, assim. Imagina uma bola de banha. Aquela vozinha assim. E quando eles estão chegando nessa sala, já começam, ih, que fedor é esse? Ah, que fedor é esse? E aí chegam, tem esse gordão lá, sendo deitado, assim, mexendo nos computadores. O gordão chega e fala, minha tequilinha. Tequilinha. E aí fritam esse gordão com uma lanterna de luz UV, assim. E, pá, é massa, é bizarro, mas é massa. É assim, meio ó. gore, assim. É. E é isso. O visual, uma coisa também, lembrei. O visual do filme inspirou Matrix. Será que isso 98, Matrix 99. Ah, mas em 98 o filme do Matrix já estava sendo Com produzido. certeza absoluta. Mas aquele negócio, casacão Cara, comprido. Sobretudo decoro, óculos escuros. É, né? É. Tem uma cena ridícula com óculos escuros. Qual? Que o Blade tá sempre com aquele óculos escuro bem fininho, assim. E aí tem uma hora que o capanga, esse que arranca os braços dele, olha aqui, Blade, não sei o que, depois que aprisiona o Blade, olha aqui, ó, tô com teu óculos, não sei o que e tal. Aí depois que o Blade mata esse cara, sei lá. Ele mata, o cara vem correndo, o Blade só pega uma corda de prata, assim, e passa pelo pescoço do cara. Assim, nem chega a brigar, tipo, já tá de saco cheio do cara, só arranca a cabeça do cara com aquela corda de prata. E aí o óculos sai voando e o Blade faz aqui, assim, né? Nem olha, sabe? Aquelas coisas de sofoda do cinema, assim. Ele pega o óculos no só ar pega, assim, e leva no rosto. E bota na cara, assim. É puro tem uma show-off. Tem uma cena logo no início que daí tá o Blade pega a espada. Tá. E faz aquela pose, assim, pose. com as pernas abertas, assim, e bota a espada, tipo, no meio das pernas, assim, e tal. Só pra fazer a pose, assim, sabe? É filme de quadrinho, né? É filme de né, quadrinho. Cara? Ok, beleza. Cara, esse filme tem o roteiro, além dos criadores lá, do próprio Blade, do David Goyer. E o David Goyer, ele já escreveu até quadrinho. Mas ele sempre esteve envolvido com produção de super-herói e tal. Foi ele que escreveu os filmes do Batman, do Nolan. Se meteu nos filmes do Superman, do Homem de Aço. Então ele tem uma longa carreira de roteirista de filmes de personagens baseados em quadrinhos. E tem a produção do próprio Wesley Snipes. Sabe? Pra te ver, quando o cara tá em alta no cinema americano, o cara tá como produtor. Né? Foi o que aconteceu agora com a Viúva Negra. A Scarlett Johansson também estava como produtora do filme dela. O Ryan Reynolds produziu o Free Guy, que é um filme bem divertido, inclusive. Nem sei que filme é. É que ele é um personagem não jogável de videogame. Então tu vê que o Wesley Snipes estava em alta para ser produtor do filme que ele mesmo estava estrelando, assim. Enfim, o filme é trimassa. O filme é muito bom. Cara, esse filme é bem bom. O primeiro Blade é muito bom. Muito, muito massa. Muito massa. E aí a gente passa pra Blade 2. Que é dirigido pelo Guilherme Del Toro. Que é um baita de um diretor, né? É um baita de um diretor, produtor, enfim, de um ser criativo, né? Trabalha muito em produções voltadas pro terror também, principalmente. Pro fantástico, assim, né? Muito de terror, mas às vezes não é de terror, mas é com elementos fantásticos, assim. Então é dirigido pelo Guilherme Del Toro. Com o roteiro, novamente, dos criadores do Blade. Aí a gente volta ali, né, o Blade, porrador, matador de vampiros e tal, e aí ele tá indo atrás do Whistler, né? Ele quer achar o Whistler lá e tal. O Whistler era o parceiro dele. É, o velho. Ou isso é no 3? Não, acho que isso é no 3. Não, isso é no 2, isso é no 2 ainda. Enfim, a história é que, na verdade, no 2, vamos achar a sinopse, é que tem tipo uma nova raça, né? No 2, tem uma nova raça de vampiros, assim, que é os Reapers, que é um vampiro que também se alimenta de vampiros. Que tem muito cara depredador aqueles vampiros lá, porque eles têm uma boquinha, fizeram uma coisa pra ser meio nojenta e meio assustadora, uma boca de
depredador, assim, né? Ela se divide no meio e abre aqueles dentinhos. Eu até ia, enquanto eu tava vendo o filme, porque eu nunca tinha visto, né, o Blade 2 e 3, que eu até tinha comentado. Eu ia até comentar assim, tipo, o Guilherme Del Toro meio que roubou esse visual, porque é exatamente igual ao visual dos vampiros do The Strain. Não sei se você já viu uma série que é baseada em livros do Guilherme Del Toro. Mas aí depois eu percebi, né, depois eu fui ver que o Guilherme Del Toro dirigiu o Blade 2, então tá, beleza, ele usou a mesma ideia que ele teve lá no Blade 2 e depois, né, enfim. Então é essa raça de vampiros nova que se alimenta também de vampiros. E aí o que acontece é meio tosco, assim. Eu não gostei muito do Blade 2. Ele como um filme de ação é ok, ele tem umas coisas bem divertidas e tal, mas a história eu achei muito ruim. Que é, os vampiros, o chefão mor dos vampiros, manda um grupo lá pro Blade liderar. Vai liderar um grupo que foi treinado pra matar o Blade. Só que na verdade surgiu esse novo inimigo, que é essa nova raça de vampiros. Então o Blade vai liderar esse grupo de vampiros que foi treinado pra matar ele, pra na verdade caçar essa nova raça de vampiros aí. E eu não gostei disso. O Blade, tipo, aceita, sabe? Ele vai lutar junto com... Tipo, sabe, em 5 minutos, assim, ele é convencido e aceita isso. E ele vai lá e se junta com os vampiros e é isso, assim. Cara, não sei, isso passou por mim meio, tipo, tranquilo, assim, não sei. Cara, ele é um caçador de vampiros, ele odeia vampiros, ele quer matar todos os vampiros. Mas aí ele viu que nem todos os vampiros não prestam. Claro que não prestam. Mas alguns prestam. Não. Tipo esses que ele se juntou aí. Não, mas não prestavam. Aí que tá, não prestavam. Só que ele se junta com os caras. Não, quis fazer alguma força-tarefa porque sozinho não tava conseguindo, sei lá. Mas é que convenceram ele assim, por que eu me juntaria com vocês? Porque eles se multiplicam muito rápido. Depois que eles matarem todos os vampiros, eles vão matar os seres humanos que tu gosta tanto. Então eu me junto com vocês. Foi isso. Foda, né? E aí tem quem? Tem o Hellboy. O Ron Perlman. É normal, né? Um filme do Guilherme Del Toro. Quase todos, tem vários filmes do Guilherme Del Toro onde o Ron Perlman participa. Sim. Faz uma participação especial. Ele é um dos vampiros treinados dessa equipe aí. Tem o Donnie. É Donnie? Donnie. Ele Donnie é o Jedi. O Jedi não. É aquele personagem cego do Rogue One, um dos melhores filmes do Star Wars. Ou melhor. Ele é o Ip Man, o mestre, não sei o que lá, tá ligado? Daqueles filmes? Sim, sim. Eu acho que o papel mais conhecido dele é esse até, né? Não, tem uns policial da invasão de um prédio lá. Eu vi que ele tá também. A gente tava exibindo aqui no bar esses tempos, que eles invadem o prédio e tem um policial e ele é um dos policiais. Não lembro. O cara é famosão porque ele... Porrador, é porrador com porrador de verdade, assim. Foda. Ele não precisa de... É tipo Jack Chan, não precisa de dublê. Aí ele é esse grupo, né? Esse grupo de vampiros treinados é meio ridiculão, assim. E aí já bem cara quadrinhos. Esse filme tem muito mais cara de quadrinhos e mais ridículo, assim, também, sabe? Que daí tem esse grupo, né, da SWAT vampiro, assim. Tem esse Hellboy lá, o Ron Perlman, esse... que é tipo, o vampiro que é o metidão, fica toda hora dizendo que vai pegar o Blade, vai matar o Blade, aí o Blade pega e bota uma bomba na cabeça dele, assim. Ele é quase como um alívio cômico, assim, porque ele é todo metido, mas é um bunda mole, na verdade. Aí tem o Donnie Yen como um vampiro que não fala nada, nenhuma fala, eu acho, que é o Snowman, alguma coisa assim, que é um vampiro meio ninja, assim, da espada. Tem um cara que é um cara gigantão, com um martelo gigante. Tem uma guria dos cabelos coloridos, que é só uma guria dos cabelos coloridos. O filme é cheio de personagens meio estereotipados. Tem um que é só que é o primeiro que morre.
E sabe, tem umas coisas assim. E é esse grupo daí que vai caçar. E aí o Blade, né, liderando esses caras. E aí o Blade estava indo atrás do Whistler, porque ele descobriu que o Whistler, quando se matou, ele tinha sido, né, mordido por vampiro, ele tinha virado vampiro, então ele não tinha morrido. Ele tinha virado vampiro e estava sendo mantido tipo em cativeiro lá, guardado pelos vampiros para descobrir coisas sobre o Blade e tal. Daí o Blade vai lá e consegue resgatar ele e cura ele. Ele tinha injeção aquela pra curar. Cara, ele É nesse que eles ele. entram no negócio onde tem um monte de pessoas Isso é no 3. Isso é no 3. Tá. E tem o cara do Walking Dead. Como é que é o nome mesmo do personagem do Walking Dead? Norman Reedus. Bah. Esqueci o nome do personagem no Walking Dead. Enfim, é o cara que é o protagonista atualmente, né, do Walking Dead. O cara lá da besta lá. O Norman Reedus, ele é o ajudante atual daí do Blade, né? Porque o Blade tinha perdido o Whistler. O Scud, é. E eles, então, recuperam lá, resgatam o Whistler, enfim, daí ficam os dois ajudando o Blade. E aí tem essa função dos Reapers, eles vão lá caçar os Reapers, aí tem a luta com o... Como é que é? Jared Nomak. Acho que é esse o nome, né? Jared Nomak? É, o Reaper, que é o personagem, isso. O Reaper, que é o chefão dos Reapers. Jared assim. Nomak. Luke Goss é o nome do ator, mas eu não me lembro o que ele fez. Eu já devo ter visto algum... Nem dá pra reconhecer ele também. Cadê ele, hein? Nem dá pra... Porque ele tem uma maquiagem bem pesada. Ele não assim. é um Ron Perlman que tu reconhece pela carona bizarra. Enfim, o filme tem bem mais alívio cômico, assim. Tem essas lutas. Eles inventam uma arma lá que é uma granada de luz. Que tem esse lance, né? Os vampiros no Blade, eles são... Eles tomam porrada, assim, com alho, luz do sol e prata. Eles não têm nada com água benta e com crucifixo. Né? Isso aí era só coisa... Eles mesmos falavam que isso era só coisa de filme e tal. Assim, No primeiro tinha as lanterninhas de luz negra. De luz negra não. De UV. Apareceu luz negra. Parece, né? Parece. Meio azulado, assim. E é engraçado que esse filme tem uma nota de... Tipo, Rotten Tomatoes, por exemplo. As notas são superiores ao filme anterior. Pois sabe? é, Esse filme cara. é considerado como o melhor da trilogia. Eu vi gente comentando que acha que melhorou. Ele é mais divertido e tal, mas não sei se ele é tão melhor. Ele é um pouco diferente do primeiro, justamente por esse tom mais humorado. Cara, no início tem uma cena que tá o Blade brigando com os caras, com os vampiros que estão de moto, e aí uma hora ele mata um cara de cima da moto e pula em cima da moto e freia a moto, assim. Eu falei moto 15 vezes na mesma frase, né? E freia a moto antes da moto fechar no carro dele. E aí pega e manda um beijinho pro carro, assim. Vai tomar no cu, cara. De onde o Blade ia fazer isso? Sei lá, parece coisa do Wesley Snipes. Debochando usando o deboche com o próprio personagem. Daí tem todo um lance assim de que, né, o desfecho do filme o que é? Porque o nosso tempo também já tá meio se apertando. O desfecho do filme o que é? Essa raça dos Reapers, ela não foi uma mutação. Essa raça estava sendo feita pelos vampiros. Porque os Reapers, eles só tomavam porrada, eles só morriam com a luz do sol. Eles eram imunes também à prata e acho que ao alho também. Eles só morriam com a luz do sol. E aí por isso que eles fazem as granadas, essas de luz UV, assim, pra explodir todo mundo nos esgotos lá e tal. Que é outra característica do Del Toro, né? Sempre um lugar obscuro, esgoto e túnel e não sei o quê. Então esse vampirão, ele mandou esse grupo pra, sabendo que todo mundo ia morrer mesmo, porque ele queria era pegar, nem me lembro o que, era o sangue ele queria conseguir o sangue do Blade pra fazer mais engenharia genética, pra conseguir o gene do Daywalker, né, pra conseguir ser imune também à luz do sol.
E no fim das contas... gira em torno do sangue do Blade de novo. E aí no fim das contas, esse Jared Nomak aí, ele é tipo filho do vampirão mestre. E aí o desfecho lá é esse cara mata o vampirão mestre. E ele só mata mesmo, né? Ele não transforma o vampirão mestre em Reaper também, assim. Ele só mata o cara. E aí o Blade lá consegue matar o cara porque eles veem que na anatomia desses Reapers o coração era envolto numa carcaça de osso, assim. Então não tinha como furar o coração, mas que do lado era aberto. Aí o Blade enfia a espada pelo lado do cara, assim. E aí o cara, tipo, que estranho, né? Que sensação estranha, não sei o quê. Porque ele, sei lá, nunca tinha tomado porrada de ninguém e tal. E é meio que isso, assim, né? Os vampiros todos morrem ali, daquele grupo e tal. Cara, faz tanto tempo, eu vou ser sincero, faz tanto tempo que eu vi esse filme que a única coisa que eu lembro é dos vilões, que eu achei um design legal, assim, uma boca meio predador. É legal. E a história cara, tem que ver, esquecível. pelo menos dar uma olhada talvez num trailer desse Days Train. É uma série sobre vampiros que é baseada nesses livros do Guilherme Del Toro, que é o mesmo design dos vampiros, assim. Só que daí é muito mais levado é muito mais importância aquela língua que salta, assim, sabe? Sim. E no Days Train é um troço bruto, assim, tipo um tentáculo, assim, que você crava. É bem legal a série e ela tem 3 ou 4 temporadas e termina, assim. Então é bem legal. É bem baseado mesmo nos livros ali. Pra encerrar... Blade Trinity, o terceiro da trilogia aí, que foi lançado em 2004 e foi bem, passou dos 100 milhões, o orçamento aumentou, passou dos 100 milhões, deu um dinheiro, mas não fez o sucesso que eles esperavam devido a esse orçamento mais rechonchudo aí. E foi o começo do fim, do declínio, fim não, porque não acabou, do declínio da carreira do Wesley Snipes. Assim. E é bem ruim, né? É bem ruinzinho, cara. O cara, o mote principal, assim, se alia a outros personagens pra continuar a sua luta contra os vampiros. Só que fala aí. Não, tem o lance daí dos vampiros armarem pra ele matar um humano, se passando por vampiro, e daí filmam, daí vem o FBI prender ele. Tem umas, meio viagem, assim. Uma coisa do 2, o Norman Reedus lá, o Scud, ele na verdade era um familiar, ele era um traidor. Ele era um traidor, ele que meio que armou, assim, pra conseguirem o sangue do Blade daí. E ele, tá vendo essa bomba que tu botou aqui no Hellboy? Isso não é uma bomba, nada. Aí tira, seu bobão. Assim, ele, tá com a bombinha na mão, assim, porque eu sou um familiar, agora eles vão me transformar em vampiro. E aí o Blade diz assim, eu sempre soube que tu era um traidor. E essa bomba, ela é real, sim. Explode o Norman Reedus. Assim. Massa. Tá, voltamos pro 3. Cara, o Blade, ele se alia ao Ryan Reynolds, que naquela época já fazia o mesmo papel de engraçadalho, e a Jessica Biel, que era uma musa da época, e sumiu a Jessica Biel. Gata. Era bonito. Tanto que o Ryan Reynolds conheceu ela nesse filme e começaram a namorar e tal. E um grupo deles, né? Eles têm um grupo. Eles tinham um grupinho meio... Ela era filha do Whistler. Exato, era filha do Whistler, que não tinha aparecido em... É que assim, começa o filme, eles, né, os vampiros armam isso pro Blade, e o Blade daí é preso. Daí eles tiram... Só que daí o FBI, é bizarro, assim, tipo, eu achei muito tosco isso, cara, muito tosco. O FBI invade o esconderijo do Blade, é mais que todo mundo sempre sabe onde o Blade se esconde, né? Os vampiros invadem no 1, invadem no 2, e aí o FBI invade no 3. E aí, cara, o Whistler pega uma 12 e mata uns 30 policial. Eu achei isso muito nada a ver. Cara, eles são tipo caçadores de vampiros e tal, pelo bem da humanidade, né? E aí ele pega e mata 30 policial. Por quê? Sabe por quê? Aí a polícia enche ele de tiro e mata ele. Então assim, ele já tinha, teoricamente, ser matado no primeiro filme. No segundo, ele tinha sido transformado em vampiro e sido transformado em humano de volta. E no terceiro, ele é morto pela polícia. Que vida de merda. E aí o Blade estava preso lá, daí descobre, né, que quem são os que estão prendendo ele ali, que é o delegado e um psicólogo, assim, são familiares, né, tipo, são os colaboradores dos vampiros, assim, e querem de novo alguma coisa, sei lá, do sangue dele. De novo. Mas quem é que tira ele de lá?
a dupla do Ryan Reynolds e a Jessica Biel vão lá e salvam ele. Que é a filha do Whistler. E aí eles têm um grupo também. E aí o Blade fica, né? Tipo, vocês são amadores, vocês querem minha ajuda, vocês não sabem fazer nada, vocês são crianças, não sei o que e tal. Mas o que ele faz? Ajuda, segue, entra no grupinho e eles vão caçar vampiros. E o que é o mote mesmo do filme? O vilão é o quem? É quem? O Conde Drácula. O próprio Drácula. Cara, eu achei o Drácula muito ridículo. Eu não gosto daquele ator, o Dominique Purcell, que é Cara, o... é ridículo o Drácula. Ele tá naquele... ele participou daquela série Prison Break. Né? Nunca vi. Nunca me chamou a atenção. Eu sei que depois da segunda ou terceira temporada que eles saem da cadeia, a série continua. Pô, o mote principal da série era sair da cadeia. Os caras saíram e continuam a série. Mas o Dominique Purcell, ele é bem fraquinho e ele tá no universo... Não, ele é forte, ele é porradão. Tá. Ele tá no universo dos seriados da DC como o Senhor Frio. Então ele usa um casaquinho... É Senhor Frio, mas ele tá com um casaquinho de pelúcia e tem uma arma que atira gelo. Não é o Mr. Freeze, pelo que eu entendi, não é o Mr. Freeze. Não é o Mr. Freeze. É um cara que tem uma arma de gelo e o negócio dele é gelo. Tá. O negócio dele é gelo. Cara, nós temos assim, no filme ele é o Drácula, que ele é encontrado por um grupo de vampiros, e aí ele ressuscita, assim, e ataca um monte de vampiro e tal, porque ele odeia a humanidade, ele tinha se colocado dentro de uma tumba lá, porque ele odeia a humanidade, odeia os vampiros, odeia todo mundo. E aí ressuscitam ele porque querem o sangue dele. Agora tem mais o sangue dele pra gerar uma nova laia de vampiros que vai ser foda lá e tal. E aí eles vão lutar contra o Drake, eles chamam de Drake. Aí eles querem lutar lá, encontrar o Drácula e matar o Drácula. E aí, cara, o Drácula anda, parece o Cigano Igor, cara. Ele tá bem ruim nesse É o Cigano Igor, cara. Ele anda com aquele, né, o cara assim, tipo... Peitinho aberto. Meio Dave Bautista, assim, né, porrador, carequinha e tal, assim, porradão. E aí com aqueles decote, assim, até quase um umbigo e uns colarzão pendurado. É o Cigano Igor. É o pior Drácula, acho, da história do cinema. É bem cigano, assim, esquisitão e tal. E, muito ruim, muito sem graça, muito sem graça. E o que acontece? No fim das contas, ele vai lá, mata tudo, a polícia tinha achado o esconderijo do Blade e depois o Drácula vai lá e acha o esconderijo dos amigos do Blade. E aí mata todo mundo. E acaba sequestrando, assim, uma guriazinha lá, o Ryan Reynolds e a Jessica Biel, acho que daí vai junto do Blade aí. Vai junto com o Blade. A irem resgatar. E o Ryan Reynolds sempre falando umas piadinhas. E o Ryan Reynolds é um que tinha já sido vampiro, e aí tinha sido curado. E aí ele lutava contra os vampiros. E aí, cara, o filme inteiro ele fazendo piadinha. E aí o filme é ruim, principalmente por causa do personagem dele. Que coisa, né? Até que um dia ele se encontrou no Deadpool e acertou o tom. Eu tenho certeza que se tivesse um corte do filme sem o personagem do Ryan Reynolds, seria bem melhor. Sério, o filme é ruim, principalmente por causa daquele personagem. E, como eu falei antes, esse é um filme que tem pessoas em aquelas bags de sangue, assim, tipo, gigantão, assim, no armazém. Que daí eles falam isso, o que eles perceberam? Que, por que eles iam matar, por que eles matavam os humanos que eles se alimentavam? E eles transformam meio que como uma fazenda de humanos. Uma fazenda de humanos para produzir sangue. Dizendo que estão todos eles com morte cerebral, mas estão vivos dentro de uns ziplock a vácuo, assim, dentro de um galpãozão. E aí ficam extraindo o sangue deles, assim, então tipo uma fazenda de sangue num galpãozão, assim, hidropônico. Faz sentido, né? Porque se eles matarem todos os humanos do planeta tirando sangue. E aí, claro, no final, inventa lá, de um dia pro outro, assim, decodifica lá o DNA do Drácula, cria um anticorpo lá pra matar o Drácula. E é isso, e mata o Drácula, e fim das contas é isso. Mas esse filme foi dirigido pelo David Goyer, que escreveu o roteiro dos 3. E, cara, tem vídeos do David Goyer falando, assim, escancarando os problemas de filmagem, porque o Wesley Snipes chegava chapado no estúdio. Tinha dias que ele tava no trailer dele, eu não vou gravar hoje. Hoje eu não quero gravar. Merda. E eu, como assim, cara, tu não vai gravar? Não quero gravar. Daí ele disse que ia fazer outras cenas com outros atores e tal,
pra tentar, daí ele chegava, ele não conseguia fazer os golpes dele, os movimentos. Pá. Daí chegava ao ponto, quer saber, Wesley Snipes? A gente já tem vários closes do teu rosto. Então a gente vai botar outro cara pra lutar e a gente coloca o teu rosto digitalmente. Que bosta. Então tem vários takes onde tá só o rosto do Wesley Snipes e é o outro cara lutando. Cara, nesse filme tem um cachorrinho, desses cachorrinho fifi, assim, sabe? Fifi. Esse cachorrinhozinho da madame, assim, que é vampiro, que tem aquele queixinho depredador, assim. Ai. A gente tá experimentando em outras raças de animais também e tal. É muita viajar, é E muita aí viagem. lembrei de uma coisa que eu tinha comentado contigo antes. No 2, tem muita cena feita em computador, muita cena de ação, de porradaria, assim, e tal. Muita cena de ação em que os personagens são feitos completamente no computador, assim. E que daí não ficou muito legal. Mas enfim, o 3 é o pior de todos. Pra mim o 1 é bem na ordem. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. O 1 é o melhor, disparado. O 2 é ok e o 3 é ruim. É uma trilogia interessante de ser revisitada aí. Então, em determinados aspectos é um pouco datada, mas, poxa, é o Wesley Snipes e pra gente entender o que foi o Wesley Snipes pro cinema. Cara. É legal. O Blade 1 é muito bom. Blade 1 é muito bom. E uma coisa boa do Blade 3. O sobretudo do Blade no Blade 3 é muito massa. E só. E os dentinhos. E ele tem umas armas diferentes, né? Tem um arco voltaico V que dá um choque e mata os vampiros. Ele tem tipo um chicote de prata, assim, que ele atira nos vampiros, assim, um negócio. Tipo, É massa. um arpão, Isso é massa. um negócio e tal. Então tem umas coisas legais, assim, mas é isso. Nosso tempo também já estourou. Já estourou. Assistam Blade. Feito. Deixa o comentário aí. Falou! Tchau! Au.